Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estamos aqui no portal G1, no blog do Gerson Camarote, em que ele traz uma notícia curta, mas muito importante. Veja, sobre a reforma da Previdência, os parlamentares, os deputados estão querendo apresentar um texto substitutivo. O que significa isso, Walter? Significa que os parlamentares estão sugerindo para o governo que, ao invés dele aprovar essa reforma da Previdência muito cruel para com os trabalhadores, a sugestão é de que eles apresentem um novo texto de reforma da Previdência. E aí, a pauta, ao invés de ser do governo, passaria a ser uma pauta do Congresso. Hoje, nas reuniões em Brasília, só falaram disso. Previdência. Em resposta ao Planalto, ao governo federal, deputados cogitam apresentar um texto alternativo. Descontente com a articulação política do Palácio do Planalto, aqui leia-se o governo, deputados cogitam apresentar à comissão especial, que é a comissão que está tratando do texto, do parecer da reforma da Previdência, que está analisando a reforma da Previdência, eles cogitam um texto alternativo ao enviado pelo governo, ou seja, ao invés desse que o governo apresentou. Isto, inclusive, fora repercutido durante todo o dia pelo repórter Nilson Clava, da Globo News. Continua a reportagem. Segundo alguns deputados, o objetivo é deixar claro que o texto foi elaborado pelo Congresso. Como assim? O que os parlamentares querem? Ao invés desse texto que fora apresentado pela equipe econômica do governo e, portanto, apresentado pelo Executivo, os parlamentares querem, além de apresentar um texto alternativo e menos prejudicial aos trabalhadores, que fiquem claro para a população de que quem apresentou esse último texto foi o Congresso Nacional, foi os deputados e os senadores, e não o governo federal, como ele quer a todo custo empurrar goela abaixo uma reforma que é do Paulo Guedes e não dele, até porque ele nem passaria pela cabeça de uma complexidade econômica, de entraves, de conchavos com os empresários, como a equipe do Ministério da Economia dele quer. Seguindo com a matéria do Gerson Camarote, de acordo com parlamentares envolvidos na discussão, outro objetivo é blindar a reforma do que eles consideram crises produzidas pelo próprio governo. Como assim? Explico mais uma vez. Devido o governo ser quem apresentou a essa reforma, vira e mexe, vocês devem estar acompanhando, o governo se envolve em alguma discussão. Além do mais, a família do governo está toda enrolada em todos os sentidos, em assuntos irrelevantes para a sociedade, para a população brasileira, tais como de ordem familiar, bem como, dependendo do caso, inclusive alguns em indício de corrupção, como é o caso do seu filho Flávio Bolsonaro. Diante disso, os congressistas querem também garantir o protagonismo do Congresso na discussão da Previdência e na sugestão de mudanças no texto. Porque, veja, se o texto for de origem do Congresso Nacional, cabe aos próprios deputados, entre eles deputados e senadores, os congressistas em geral, fazer as discussões em suas reuniões, enquanto que um texto de reforma, seja ela da Previdência ou qualquer outro, apresentado pelo governo, ou seja, pelo Executivo, qualquer alteração que tiver ou qualquer discussão que houver, terá que ir algum preposto, algum representante do governo lá para dizer se concorda ou não.
A propósito, nesse ponto, vamos soltar aqui um trecho em que o presidente da comissão especial declarou hoje a seguinte afirmação. Dentro da lógica de blindar a pauta econômica e de dar um protagonismo maior para a Câmara dos Deputados, já que é a Câmara dos Deputados que tem assumido a responsabilidade de enfrentar as reformas estruturantes que o país precisa, nós hoje consideramos como hipótese a ideia de um projeto substitutivo ao projeto encaminhado pelo governo, partindo, obviamente, da premissa de um impacto fiscal na ordem do impacto proposto pela proposta do governo, que é de R$1 trilhão. Então, essa é uma hipótese hoje, estamos discutindo com líderes partidários. Os próprios autores, os protagonistas, como eles mesmos gostam de ser chamados, lá seria resolvido a questão, ao invés de chamar pessoas externas ao legislativo para opinar em uma matéria que, na minha opinião, só diz de fato respeito aos congressistas, aos legisladores. O governo poderia e pode, inclusive por força constitucional, apresentar projetos, apresentar ideias. O que não pode é esse protagonismo do governo querer a todo custo que o texto apresentado por ele seja o que prevaleça.